meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola bíblica dominical, né? E eu quero começar lendo o texto com os irmãos no livro de Salmos, Salmos 42. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? O teu Deus, onde estás? Verso 5: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbe dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, né? Por que te perturbas, né? Espera em Deus. Confia em Deus, né? Porque mesmo assim eu louvarei, né? Porque mesmo assim eu louvarei. E que nós possamos confiar no Senhor, independente do que nós estamos vivendo, passando de momento, né? Mas o salmista fala aqui que mesmo em meio às tribulações, mesmo assim, ele iria erguer a sua voz, a sua gratidão e louvar o Senhor, né? Então, o que nós precisamos é confiar na palavra de Deus, esperar no Senhor, descansar no Senhor, né? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. E nós vamos louvar a Deus agora, neste momento, com 2 cânticos, né? E o primeiro deles é: grande é o nosso Deus. O Senhor, quem tem nos ajudado, né? Tem nos abençoado. E a Ele queremos, né, engrandecer, queremos agradecer pelo bem que tem feito em nosso meio, né? Vamos louvar o Senhor. Cante ao Senhor com alegria no seu coração. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande O Senhor em quem nós temos a vitória, né? é o Senhor em quem nós temos a vitória. O Senhor que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso confiamos no nosso Deus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
eterno, sobre toda a terra e céu. Amém, né? Só Ele é o nosso Deus eterno, né? E vamos cantar mais um cântico. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, né? Toda a nossa gratidão seja dado a Ele, né? Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor, por tão grande amor. Amém, né? Senhor, nós te louvamos, agradecemos o Senhor, Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Continue, Senhor, falando no nosso coração, através da Tua palavra, através do Espírito do Teu servo. Receba, em nome de Jesus, essa adoração. Amém e amém. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Estamos, para efeito de informação, estamos providenciando as adequações necessárias para atendermos a todas as especificações que foram pedidas para que o funcionamento da igreja comece a acontecer de forma parcial. É importante lembrá-los, muito importante lembrá-los, que o templo vai funcionar da seguinte forma: com 30% da capacidade do templo, tá certo? Será providenciada um tapete com uma solução asséptica para limpar os pés de todo mundo antes de entrar no templo. Todo mundo deve estar usando máscara para adentrar as dependências da igreja. Todas as pessoas também terá de confirmar ou aferir ou verificar a temperatura através de um termômetro digital que já foi adquirido. Álcool em gel estará disponível, máscaras, luvas. Então as pessoas devem sentar com a distância de 2 metros de distância de uma para outra. Estamos pensando provavelmente em 2 pessoas por banco, né? Uma em cada extremidade. E aí nós vamos chegar a uma adequação para que isso aconteça. As pessoas que compõem o grupo de risco, atendendo à determinação e ao decreto do governador do estado, nós não temos como receber você. Você não deve ainda sair de casa, né? Essa é uma realidade
difícil para alguns de nós, mas é o que a lei determina, tá certo? Nós estamos sujeitos a essa lei. Nós temos que nos submeter a isso, tá certo? Então, as crianças que forem para o culto com seus pais, que não compõem o grupo de risco e tal, e que forem, elas estarão com os seus pais. Infelizmente, nós não temos ainda como permitir que essas crianças fiquem correndo no templo, para cima, para baixo, se deslocando. Elas devem ficar com os seus pais. Por enquanto, infelizmente, essa é a realidade. Vocês sabem o tanto que eu gosto de ver as crianças correndo, pulando, as minhas próprias filhas, né? Mas, nesse momento, infelizmente, isso não será permitido. Elas ficarão com os seus pais e assistirão o culto conosco. O pastor estará de máscara, a equipe de louvor estará de máscara, enfim, caso, né, a igreja volte a funcionar, ela funcionará dessa forma e nesse padrão, tá bom? Nós estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, tá certo? Então, tendo explicado isso, eu quero convidá-los, né, a pensar um pouco sobre a igreja, sobre o nosso coração. A igreja, na verdade, não é apenas o templo, né? A estrutura física, mas nós precisamos pensar, acima de tudo, sobre a nossa postura, sobre o nosso coração. Temos vivido dias de pandemia que já geram uma instabilidade muito grande em nosso coração. E agora, recentemente, nós tivemos uma situação envolvendo o governo federal, a saída do ministro, a mudança, a demissão, Polícia Federal, um conjunto de coisas que acaba também mexendo com o nosso coração, mexendo com a nossa mente. Nas minhas redes sociais eu tenho visto expressões assim: meu mundo caiu, minha vida, como é que vai ser agora? O que será de nós agora? O que será de nós? Pensem, meu mundo caiu. Pensa que coisa séria para um crente dizer. Eu preciso voltar a pensar com vocês sobre onde está a nossa confiança, onde está a nossa dependência, onde está a minha esperança de fato e de verdade. Nós precisamos pensar sobre isso. Tem sido dias tensos, sim, tem sido dias complicados, sim, eu não nego isso. Gera um certo susto essa mudança política repentina no ministério? Sim. Sim. Mas, irmãos, daí a dizer que o meu mundo caiu, daí a dizer que será de nós agora, daí a dizer, e agora como vai ser as coisas, como serão as coisas? Irmãos, há um certo desequilíbrio aí. Como também há um desequilíbrio quando, eu já sabia, eu avisei, eu isso, eu aquilo, do quanto pior, melhor. Não é hora de pensarmos nisso. Vamos tentar aqui deixar o viés partidário, ideológico de lado e pensar no que as Sagradas Escrituras dizem. Porque, de novo, eu quero lembrá-los que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sim a nossa única regra de fé e de prática. E sim, o povo de Deus agora, nesse momento, tem que voltar os seus olhos, voltar o seu coração, submeter o seu ímpeto à palavra do Senhor, que é, mais uma vez eu quero repetir, a nossa única regra de fé e prática. Eu quero pensar com vocês num texto da palavra do Senhor, Jeremias, sim, Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, o texto nos diz assim:
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Até o versículo 10. Irmãos, nós precisamos pensar que a nossa confiança ela precisa estar no Senhor em todo o tempo. Deus continua regendo a história, Ele continua governando todas as coisas, nada foge ao seu controle. Deus continua sendo Deus, Ele não deixou de ser Deus. E Ele espera de mim e de você confiança, dependência, respeito, submissão a Ele. Nós precisamos buscar refúgio no Senhor. Nós precisamos buscar estabilidade emocional no Senhor, estabilidade espiritual no Senhor, confiança no Senhor. O nosso coração ele é enganoso. O texto a partir do versículo 5 diz que maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu, da sua carne, o seu braço, ou que se afasta do Senhor. Não é isso que o texto diz, versículo 5? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Não há dificuldade para mim em aceitar que eu sou bom em algumas coisas e que vocês também são bons em algumas coisas. O problema é quando nós depositamos 100% da nossa confiança em nós mesmos e nos afastamos do Senhor. Quando depositamos todas as nossas fichas nos nossos dons pessoais, nas nossas habilidades particulares e nos afastamos do Senhor. Não se afaste do Senhor. Não se isole da presença do Senhor. Você vai ter total liberdade de expressar a sua opinião política, partidária, do jeito que você quiser. Mas lembre-se de uma coisa: não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Eu vi nas minhas redes sociais, alguém escreveu em um comentário lá: eu quero que todos os crentes vão para o inferno. Forte, né? Pesado de se ouvir, especialmente de alguém que eu vi pequena, vi crescer, vi se tornar uma mulher e com tristeza a vi caminhar por caminhos que ao homem parecem ser bons, mas que o seu fim só tem destruição e tristeza. Não estou aqui tentando refrear ou impor uma censura à sua liberdade política, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero lembrá-lo que a sua liberdade política, partidária, seja ela qual for, ela tem que estar submissa à vontade do Senhor e ela não deve, em hipótese alguma, levá-lo para longe
dos decretos, dos desígnios e da vontade de Deus. Não deve. Porque aí você vai incorrer no que o versículo 5 aponta. A continuação do texto diz que a pessoa que vive assim, longe do Senhor, ela será, versículo 6, como um arbusto nos ermos. Não verá a prosperidade quando ela vier. Morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É só tristeza, meu querido. É privado da presença do Senhor. É privado, muitas vezes, da alegria de conviver com outras pessoas que pensam de forma diferente. Qual é o problema? Não há unanimidade. E essa é uma maravilha, né? Da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de culto. Isso é uma coisa importante. Mas lembre-se, não se afaste do Senhor. Não se afaste daquilo que Deus determina na sua palavra. Submeta-se em primeiro lugar, à palavra do Senhor. E a partir dela, a partir da palavra do Senhor, tenha seus atos, use da sua liberdade de se expressar a partir do Senhor. Discorde do presidente, se você quiser, dos ministros, faça o que você quiser no mundo político, mas a partir do que a palavra de Deus determina. É possível ser oposição e é possível ser situação à luz do que a palavra de Deus determina, meu irmão, minha irmã. No versículo 7, o texto diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não está naquilo que a terra nos oferece. Lembram-se disso? A nossa esperança não está nas coisas que estão aqui, que se acabarão. A nossa esperança está no Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Irmãos, perder isso de vista é perder a essência do cristianismo, é perder a essência da sua fé, é perder a confiança naquilo que é mais precioso e é mais sagrado nos evangelhos. Confiar em Deus, ter fé em Deus, fé em dias melhores, crer no sacrifício de Jesus na cruz em meu lugar e em seu lugar. Crer que um dia esse Jesus que viveu aqui entre nós, que pagou o preço por nós, que ressuscitou, que venceu a morte, que subjugou a morte e a venceu. E breve voltará para nos buscar. Deixar de crer nisso é abrir mão de tudo isso que eu acabei de falar. E aí, sinceramente, há que se questionar se de fato é você um cristão, se você abrir mão disso tudo que eu acabei de dizer. Não é possível ser cristão genuíno, autêntico, abrindo mão desses princípios, abrindo mão dessas verdades que vão fazer toda a diferença. E há promessas no texto que eu acabei de ler, para quem se submeter ao Senhor. Como também há promessas para quem não se submeter, que eu acabei de ler no versículo 6. O versículo 7 diz, o versículo 8 diz: ele será, quem tem esperança no Senhor, ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos.
essa fonte, esse ribeiro, é o Senhor. É dele que vem a nossa força. Ele não está aqui negando que dias de dificuldade não virão, eles virão. Na verdade, eles já estão sobre nós. Esses dias de lutas e dificuldades, eles já são uma realidade. Uma realidade na minha vida e na sua vida. Tanto é verdade que nós estamos aqui, eu da minha casa e vocês aí na casa de vocês, sem podermos nos reunir. Essa é uma das características das dificuldades. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro crer no Senhor. Lembram? Minha mãinha internada, segue internada ainda. E vai ficar lá mais alguns dias. Outras coisas surgiram, outros problemas surgiram e que precisarão ser tratados. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Seja na vida, na morte, seja na abundância de recursos ou na escassez de recursos, seja no momento de saúde plena ou de saúde debilitada, o nome do Senhor deve ser exaltado e é assim que eu demonstro a minha esperança e a minha confiança no Senhor. Versículo 9, o texto diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá? Importante lembrar a você que está me ouvindo, me assistindo, você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, conhecido, gente que eu nunca vi que vai ouvir isso aqui. Deus olha o nosso coração. Deus vê quais são os intentos do nosso coração. Aquilo que nós estamos realmente sentindo, pensando. Nós precisamos confiar no Senhor. Versículo 10 e último, já encerrando aqui, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mais uma vez eu quero convidá-lo a refletir sobre as suas ações, refletir sobre as suas palavras, refletir sobre aquilo que você faz e fala. Submeta-se ao Senhor. Submeta os seus impulsos à vontade do Senhor. Submeta a sua vontade, o seu desejo, a sua fala, a sua postagem, os seus sentimentos mais profundos que Ele vê. Eu não sou capaz de ver, mas Ele vê. Submeta tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus. E venha experimentar a paz que excede a todo entendimento, a temperança que vai além daquilo que você imagina que era capaz de fazer, ao Senhor. Eu quero orar por você. Convide seus familiares, seus amigos e vamos juntos orar, em nome de Jesus. Pai bondoso, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Pedir ao Senhor que em nome de Jesus nos ajude a fazermos o melhor que nós pudermos para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, protege-nos, guarda-nos, Senhor. Olhe os nossos corações e nos ajude a submeter os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos impulsos à Tua vontade e à Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o Teu nome, pelas pessoas que nos ouvem agora. E pedimos ao Senhor que fale aos seus corações, em nome de Jesus. Tenham todos um excelente dia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Espero vocês logo mais na próxima transmissão do culto à noite. Deus os abençoe, em nome de Jesus.